Olá, caríssimos alunos. Vamos continuar nosso curso de Cálculo 1, no curso da Univesp de Licenciatura em Ciências. Hoje nós teremos uma aula bastante instrutiva e uma aula bastante fácil de acompanhar também. Vocês vão achar o tema bonitinho. Nós vamos falar de derivadas de ordem superior. Qual que é a ideia? Vou fazer uma apresentação rápida. A gente estudou o conceito de derivadas, não foi? E vimos várias aplicações do conceito de derivadas. O processo de derivação pode ser repetido para uma determinada função. E quando a gente repete, a gente deriva de novo aquela função e de novo, isso que nós chamamos de derivadas de ordem superior. Várias aplicações do cálculo vão usar não apenas a primeira derivada, mas também as derivadas seguintes. E é isso que nós vamos estudar hoje. Então, vamos lá. Lembrando o conceito de derivada, para recordar e clarificar a notação. Vocês lembram? Dada a função, num determinado ponto do interior, no domínio daquela função, nós chamamos o que é a derivada da função naquele ponto. É o limite da razão incremental quando o acréscimo vai para zero. Existem várias maneiras de escrever este limite, esta razão incremental. Nas aulas anteriores eu não tinha usado essa notação. No ponto C mais H, eu estou chamando o acréscimo de H, faço a diferença, né, da F dividido pelo H. Eu sempre usei essa notação aqui nas aulas anteriores, x tendendo a C, e aí F de x menos F de C, x menos C. Mas é o ΔF sobre o ΔX. Isso que é a derivada. Executada essa operação, a gente obtém uma nova função, que eu chamo de função derivada, certo? Por exemplo, se eu começar com a função 5x ao cubo mais 3x menos 2, usando aquelas regras todas de derivação que nós vimos nas aulas anteriores, vocês viram com o professor Pedro, várias das regras práticas de derivação, isso aqui é um polinômio, a gente deriva e abaixa o expoente, e a derivada fica, abaixo o expoente 3 aqui com o 5 ficou 15, uma unidade a menos no expoente, lembram-se? Então fica 15x2, esse 3x a derivada é 3, esse menos 2 constante, a derivada é 0, some, e esta é a nova função que ficou definida. Esta nova função que eu chamo de função derivada. Esta nova função, então agora uma nova função. Eu peguei a função inicial, que era de grau 3, derivei. Terminei de derivar, eu tenho uma função de grau 2. Esquece que essa função de grau 2 agora já era a derivada de uma terceira. Olha para ela como uma função. E cabe fazer a pergunta, esta função é ela própria derivável ou não? Pode ser que ela não seja derivável. A derivada de uma determinada função pode não ser derivável. Mostrarei exemplos na aula de hoje ainda. Ou pode ser que ela seja. Suponha que ela seja derivável. Então, se a derivada dessa nova função existir, ela vai se chamar derivada segunda ou segunda derivada da função original. Quer dizer, vai ser a função que eu vou obter fazendo uma segunda vez o processo de derivação. É clara a ideia, não? Notação para isso. Usamos muito esse símbolo de F' para indicar a derivada. Então, a derivada segunda é a derivada da derivada e a gente indica por F duas linhas. Para derivadas de ordem mais alta, eu vou colocar um número aqui. Também se usa muito esta notação, D2F de x, dx2, para indicar, esse número 2 aqui está indicando que é a segunda derivada. Ok? Essa segunda derivada, será que ela é derivável? Pode ser que sim, pode ser que não. Se a segunda derivada for derivável, eu posso derivá-la e aí eu vou ter uma nova função, que é a terceira derivada ou derivada terceira. A gente usa os nomes em qualquer ordem, às vezes chamamos de derivada terceira, às vezes de terceira derivada. Mas então, se a segunda derivada puder ser derivada de novo, nós vamos ter uma terceira derivada e assim sucessivamente. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Aquela função com a qual eu comecei, 5x3 mais 3x menos 2. A hora que eu derivei a primeira vez, deu 15x2 mais 3. Quando eu derivo uma segunda vez, este polinômio de grau 2, abaixo o 2, 30x. E o 3 é constante, não aparece na derivada. Então, a segunda derivada é 30x. Ela pode ser derivada? Pode. Ela é derivável. Então, eu posso derivá-la e eu vou obter a terceira derivada, que é três linhas, F, 3 linhas de x, que é simplesmente a constante 30. Como a derivada de ordem 3 é constante, a partir daí o que acontece? Ela é derivável. Posso derivar de novo
E aí eu vou ter a derivada de ordem 4 igual a zero. E também as derivadas seguintes. A derivada de ordem 5, todas as derivadas seguintes vão ser zero, porque eu cheguei na constante, a derivada é zero. Observe que a partir daqui eu estou indicando a derivada de ordem 4, colocando o número 4 entre parênteses aqui na função f. E eu ponho o parênteses para não confundir com potência de ordem 4. Ok? Então, isso é um exemplo simples de como isso funciona. Observe que para polinômios, sempre vai acontecer isso que aconteceu nesse exemplo anterior. O exemplo anterior era um polinômio de grau 3, a derivada de ordem 3 ficou constante, e a partir da de ordem 4, todas nulas. Isso vai acontecer com qualquer polinômio. Se o polinômio é de grau n, a derivada de ordem n vai ser constante, e a partir da derivada de ordem n mais 1, todas as derivadas serão nulas. Então, essa é uma propriedade geral de polinômios. Os polinômios são funções que, à medida que nós vamos derivando, vai abaixando o grau do polinômio até que chega no polinômio nulo, e a partir de um determinado n, que é um grau a mais, um a mais do que o grau do polinômio, todas as derivadas se anulam. Certo? Tipo de pergunta muito comum nesse contexto. Às vezes a gente quer saber a derivada de ordem alta de uma função. Por exemplo, eu estou perguntando aqui a derivada de ordem 21 da função seno de x. Como é que eu respondo a essa pergunta? Bom, eu primeiro preciso saber as regras de derivação que se aplicam à função seno. São as derivadas das trigonométricas que nós vimos nas aulas anteriores. Claro que uma solução é derivar 21 vezes até chegar na derivada de ordem 21. Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero perceber, e isso vai ser importante em situações mais para frente, perceber que tem uma estrutura na derivação da função seno. Na verdade, eu vou mostrar para vocês que nós vamos cair numa situação periódica, uma situação cíclica, muito interessante. Então vamos observar as primeiras derivações em cima da função seno. Função seno, a primeira derivada, cosseno. Bom, a segunda derivada, que é a derivada da derivada, é a derivada do cosseno, e nós sabemos que a derivada do cosseno é menos seno. Então essa é a segunda derivada. Terceira derivada é a derivada do menos seno, o menos constante continua na frente, a derivada do seno é cosseno, terceira derivada do cosseno é menos cosseno. Quarta derivada, a derivada do cosseno é menos seno. Como tem um menos aqui na frente, vai ter menos seno, e a quarta derivada é seno. Olha que interessante, a quarta derivada da função seno repete a própria função. A função seno tem uma propriedade tal que a sua quarta derivada é igual a ela própria. O que isso significa? Que quando eu continuar derivando, quando eu for para a derivada de ordem 5, de ordem 6, eu vou entrar numa situação cíclica, porque a derivada de ordem 5 vai ser igual à derivada de ordem 1, porque a derivada de ordem 4 é seno, a derivada de ordem 5 é a derivada da quarta, a quarta é seno, a derivada de ordem 5 é cosseno. Então, eu tenho aqui um quadro com todas as derivadas da função seno, que eu obtive a partir das 4 primeiras e deste raciocínio, desta percepção de que fica cíclico. Então, a função é seno, a derivada de ordem 4 é seno, a derivada de ordem 8 é seno, e todas as derivadas que forem múltiplos de 4 vão ser iguais a seno. A derivada de ordem 1, de ordem 5, de ordem 9, quer dizer, são múltiplos de 4 mais 1, né? Aqui é 1, aqui é 4 mais 1, aqui é 4 vezes 2 mais 1, vão ser iguais a cosseno. A derivada segunda, a derivada de ordem 6, a derivada de ordem 10, e assim sucessivamente, vão ser iguais a menos seno. E a derivada de ordem 3, de ordem 7, de ordem 11, menos cosseno. Então, eu consigo ter um mapa, uma visão global de todas as derivadas da função seno de qualquer ordem. Nós vamos usar isso mais para frente quando nós formos falar em polinômio de Taylor. Isso é uma observação importante. E para voltar à nossa pergunta original, como é que eu calculo a derivada de ordem 21? Tendo percebido que as derivadas da seno se repetem num ciclo de período 4, para achar de ordem 21, qual é a operação que eu faço? Eu pego 21, divido por 4, percebo que 21 é 5 vezes 4 mais 1, e aqui tem um pequeno raciocínio sutil. O que é essa conta? 21 igual a 5 vezes 4 mais 1. Eu fiz a divisão, né, do 21 por 4 e peguei o resto. Significa o seguinte, que para chegar no 21, nós vamos executar 5 ciclos completos da função seno, dessa derivação da função seno.
A derivada de ordem 21 está no sexto ciclo em que as derivadas do seno se repetem. Então nós vamos executando ciclos das derivadas do seno, volta no seno e recomeça os valores das funções. Então no sexto ciclo, a primeira função do sexto ciclo é a derivada de ordem 21. Então a derivada de ordem 21 da função seno é igual à derivada de ordem 1. Só que ela está naquele sexto ciclo, é a primeira derivação no sexto ciclo. E a derivada da função seno é cosseno. Ok? Bom, continuando essa discussão que envolve a ideia de sucessivas derivações. Tem uma coisa que é importante para a física, para coisas de cinemática. Eu fiz esse comentário na primeira aula, quando eu falei da importância de vocês, futuros professores, saberem mais do que aquilo que vocês vão ensinar especificamente na sala de aula. Eu vou mostrar essa aplicação para uma situação clássica de cinemática, que é a cinemática do ensino médio, movimento uniformemente variado, e em seguida fazer um comentário para uma situação que vai além daquilo que vocês ensinam exatamente no ensino médio, mas que é uma formação importante de vocês terem. Vocês se tornam professores muito mais poderosos, dominando muito melhor a matéria, quando vocês enxergam mais longe do que exatamente aquilo que vocês estão trabalhando na sala de aula. Então vamos olhar o movimento uniformemente variado. O que caracteriza o movimento uniformemente variado? Aceleração constante, lembre-se que a sigla é mv, e a equação básica do movimento uniformemente variado é a equação do espaço em função do tempo, que é dado pelo espaço inicial, velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração t² sobre 2. Então, às vezes a gente fica curioso, por que escrever essa fórmula com esse sobre 2? Por que não escrever simplesmente uma constante vezes t²? Está tudo ligado ao conceito de derivada. Olha que bonitinho que fica. A gente já discutiu também em aulas anteriores que quando eu tenho a equação do espaço, a derivada da velocidade. Então, a velocidade do movimento uniformemente variado, que é a derivada do espaço, derivada da constante é 0, V0t dá V0, esse 2 abaixo o expoente cancela esse 2, por isso que é estratégico pôr o 2 no denominador, olha que bonitinho, e fica αt. Então, aquelas equações do estudo do M e o V, elas estão conectadas entre si pela ideia de derivação. E a derivada da velocidade, que é a segunda derivada do espaço, é a aceleração, que no M e o V, uniformemente variado, é constante, é alfa. Então vocês percebem essas fórmulas que muitas vezes ficam confusas na cabeça dos nossos alunos, são muito simples, elas estão conectadas pelo conceito de derivadas. E mais, qualquer movimento, e aí eu vou mostrar uma interpretação muito bonita para vocês. Imagina uma equação horária que seja de grau 3. Então isso aqui não é MUV, não é movimento uniformemente variado. Esse movimento tem outras características. Com as técnicas de derivada primeira, segunda, a gente consegue analisar esse movimento e ter conclusões interessantes. Velocidade é a derivada do espaço, derivando 4t dá 4, 6t2 dá 12t, menos t3, derivando menos 3t2. Regras de derivação. Aceleração é a derivada da velocidade, que é a derivada segunda do espaço, que nesse caso é 12 menos 6t. Não é constante. Ao contrário do MUV, este exemplo que eu estou dando agora, não tem aceleração constante. Mas isso, tendo os conceitos de primeira, segunda, terceira derivada, eu consigo continuar a análise deste movimento. O que eu posso dizer sobre esse movimento? Eu poderia fazer duas coisas. Eu poderia derivar de novo e ter a aceleração da aceleração, mas eu posso fazer uma outra coisa que é muito bonita em termos de interpretação. Olha para a função aceleração, 12 menos 6t. Só estou pensando em t positivo, t a partir do zero. Essa é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, eu já vou mostrar o gráfico, inclinação negativa, coeficiente angular menos 6. E essa função, que é a aceleração, ela é positiva entre 0 e 2. E ela é negativa a partir do 2. O que isso significa? Que o nosso móvel, aquele movimento que está sendo descrito, ele está aumentando a velocidade entre os instantes 0 e 2, porque tem aceleração positiva, e
está diminuindo a velocidade a partir do t igual a 2, porque aí a aceleração fica negativa. Então, quando o t varia, a aceleração muda de sinal e eu percebo que num período está aumentando a velocidade e no outro está diminuindo. Isso tudo eu posso ver graficamente também. Aqui eu tenho o gráfico amarelo, é a aceleração, e o gráfico vermelho é a velocidade. Então, olha como que este movimento se comporta. A aceleração está diminuindo, ela fica a zero no instante t igual a 2. Antes do t igual a 2, aceleração positiva. Isso significa velocidade crescente. Esta é uma ideia que nós vamos explorar muito nas aulas futuras. Então, observa, aceleração positiva, função crescente, que é a velocidade. Essa é a ideia geral. Se a derivada é positiva, a função é crescente. Aí a derivada fica nula. No instante que a derivada fica nula, algo ocorre com a função velocidade. Ela para de crescer e vai começar a decrescer. A aceleração ficou negativa, velocidade começa a diminuir. Quer dizer, eu consigo interpretar o movimento que não é uniformemente variado usando o conceito de derivada segunda e das várias derivadas de uma função. Ok? Uma pergunta importante de ser respondida, que eu formulei no comecinho da aula, se toda função tem derivada segunda. Aí a resposta é não. Existem funções que você pode derivar uma primeira vez, mas que você não pode derivar uma segunda vez. A segunda derivada não é possível de ser calculada. Eventualmente, em alguns pontos, ela não pode ser calculada, como nesse exemplo que eu vou mostrar. Observa a seguinte função. X ao quadrado se x é maior do que zero. Então, do lado positivo é x2, parábola. Do lado x negativo, ela é menos x2. É a parábola invertida. Essa função ela é derivável em todos os pontos. Eu posso calcular a derivada dessa função para qualquer valor de x. E a derivada dessa função, ela é 2x se o x é maior ou igual que zero. E ela vale menos 2x se o x é menor do que zero. Só que esta nova função, que é a derivada, ela em si não é derivável na origem. Isso é fácil de perceber se você olha o gráfico. Esta é a função original, x2 para x positivo, menos x2 para x negativo. Esta função é derivável em todos os pontos. E agora eu vou mostrar o gráfico da derivada. É essa função vermelha. 2x para x positivo, menos 2x para x negativo. Ela é muito parecida com a função módulo. Função módulo nós analisamos na aula que nós falamos do conceito de derivada, e eu mostrei que a função módulo não é derivável na origem. Então, esta função não é derivável na origem. Aqui eu tenho esse ponto anguloso, não tem reta tangente, então não tem derivada. O que significa isso para aquela função original, a que era x² para x positivo e menos x² para x negativo? Isso significa o seguinte, aquela função ela é derivável, mas a derivada não admite segunda derivada em todos os pontos. Há pontos em que a primeira derivada não é derivável. Então aquela função original não tem a segunda derivada, no caso concreto, na origem. Ok? Quando uma função possui derivadas contínuas até uma certa ordem k, nós dizemos que ela chama-se função de classe CK. Isso é uma linguagem que está presente em todos os livros, vocês precisam dominar essa linguagem, uma linguagem muito simples. O que significa dizer que a função é de classe CK? Significa dizer que ela tem derivada, que você pode derivar a todas aquelas ordens até a ordem k, e que elas são todas funções contínuas. Aquele exemplo que eu acabei de dar é uma função que é de classe C1. Ela tem a primeira derivada, que é aquela com formato de v, o 2x menos 2x, ela tem a primeira derivada, mas a primeira derivada é contínua, mas não é derivável. Então ela é de classe C1. Eu posso derivar uma vez, a derivada é contínua, mas eu não posso ir para a segunda derivada. Algumas funções são de classe C infinito. Por exemplo, a função exponencial é uma função de classe C infinito. Por quê? Porque, vocês lembram quem é a derivada da função exponencial? A derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Então, a primeira derivada é igual a ela, e como
é ela própria, na hora que eu derivar a segunda vez dá igual a ela, igual a ela, igual a ela, e todas as derivadas da função exponencial são iguais à própria função exponencial. A função exponencial é invariante por derivação. E, na verdade, tema para vocês refletirem, então vou encerrar a aula por aqui, vou deixar essa reflexão para vocês. A importância da função exponencial está justamente nesta característica, que todas as derivadas são iguais a ela própria. O que isso significa no mundo real? Significa o seguinte: a função exponencial é o exemplo de função de grandeza em que a taxa de variação é proporcional ao tamanho da grandeza. E isso ocorre muito no mundo. Uma população cresce tão mais depressa quanto maior é o número de indivíduos da população. Porque quanto maior é o número de indivíduos, maior é o número de cruzamentos e maior a velocidade de crescimento. Não é por acaso que no estudo de crescimento populacional aparece a função exponencial. Propagação de doenças, mesmo fenômeno. Quanto maior o número de pessoas que têm uma doença que seja transmissível, maior a velocidade com que ela é transmitida, porque é maior o número de cruzamentos. Então, estudo de propagação de doenças, de epidemias, a gente acaba caindo na função exponencial. Propagação radioativa, emissão de partículas radioativas, a mesma coisa. Quanto maior a quantidade de material radioativo, maior a quantidade de emissão. Toda vez que a gente tem essa coisa em que a taxa de variação é proporcional à própria quantidade daquela grandeza, aparece a função exponencial. Tá ok? Ficamos por aqui então.